doce amor de Maria. Hoje, 9 de junho, quinta-feira, 10ª semana do tempo comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta quinta-feira está lá em Mateus 5, dos versículos do 20 ao 26. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvis o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairá antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, continuamos então o discurso de Jesus aos seus discípulos lá na montanha, no sermão das bem-aventuranças. Jesus ele fala algo tão importante, algo tão precioso na nossa vida. Se a minha e a tua justiça, irmãos, não for maior que dos fariseus e dos escribas, não alcançaremos o reino de Deus. Imagina os discípulos ouvindo Jesus falar isso. Como se a nossa justiça não for maior que desses homens? Esses homens que representam Deus, esses homens letrados, esses homens inteligentes, eles que conduziam o povo a cumprir a lei mosaica, as leis da Torá, tudo aquilo que o povo conhecia através desses homens. Como assim então, se a nossa justiça não for maior que a deles? Como assim, Jesus? Queridos irmãos, Jesus está falando. Jesus nunca foi contra os fariseus, os doutores da lei, jamais. Jesus era contra os hipócritas. Sabe, queridos irmãos, aquelas pessoas que colocam um fardo pesado nos outros, mas não movem um dedo para ajudar. Queridos irmãos, Jesus está falando disso. A justiça que consiste no amor, no bem ao próximo, não ficar preso a leis, a, a, a leis, a mandamentos, sendo que eu prejudico o próximo e não estendo a mão. Temos vários exemplos do samaritano, enfim, tantos que nós podíamos dizer aqui, porque, queridos irmãos, Jesus está falando dessa justiça, o bem ao próximo, a prática do amor. Imagina Jesus se ele fosse cumprir todos esses preceitos, essas leis, quando ele entrava no templo. Ele sempre se deparava com um enfermo, um cego, um coxo, e muitas vezes ali ele parava e cumpria, fazia cura, porque ele amava os mais pobres, amava os mais famintos, e depois ele sim cumpria. E muitas vezes era em sábado, e aquilo causava um grande alvoroço, mas Jesus cumpria, porque ele amou até o fim. E é isso que ele quer dizer a mim e a você, irmãos, que muitas vezes a gente fica tão preso nessas coisas, a gente fica buscando apontar o dedo. Às vezes nós na caminhada, nós precisamos se colocar diante deste evangelho e se colocar, será que eu estou sendo também um fariseu hipócrita? Ou seja, um católico hipócrita, que muitas vezes só vê ali
fica julgando, fica buscando algo para comprometer o irmão? Será que eu somente tenho colocado fardo pesado nos outros e esqueço de mover um dedo sequer para ajudar o meu irmão? É isso que Jesus está falando e dizendo. Sem a prática, irmãos, sem a ação, eu não vou entrar no reino de Deus. Jesus é claro, o Evangelho é claro. É que ele está exortando os discípulos no começo de tudo, para que os discípulos, durante toda a caminhada, pudessem compreender que o amor prevalece, o amor que suporta tudo e o amor que está acima de qualquer lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como a ti mesmo. Queridos irmãos, é a prática do amor, porque tem uma grande fazer com fé. Eu só vou conseguir praticar então essa justiça que o Senhor está falando com a fé, porque Jesus ele deixa mais, ele vai aperfeiçoando como a gente via ontem, mas ele vai deixando mais difícil, porque olha, eu não digo somente quem matar será castigado, mas todo aquele que se irá e depois se dizer imbecil, ou seja, Jesus está falando não é somente na ação de praticar o mal, mas no pensamento, no coração, qualquer sentimento de raiva, de ódio, Jesus está aqui condenando a cada um de nós para esquecer, irmãos. E se tiver qualquer mágoa contra o irmão, se reconciliar. Isso é ação. E aí tem uma grande frase de Santo Antônio, que eu estava hoje rezando e me deparei com essa frase que convinha muito com o evangelho de hoje. A ação é de algum modo mais eloquente, ou seja, convincente que a palavra. Queridos irmãos, Santo Antônio foi um dos maiores santos da igreja, doutor, por quê? Porque ele vivia de ação, não somente de palavra. Assim como o nosso Mestre Jesus, ele não ficou só na palavra, não, ele teve ação, ação de cumprir a própria justiça, a justiça divina. Então, queridos irmãos, a reflexão que façamos hoje no Evangelho, se está faltando ação para me mostrar que eu amo a Jesus e que eu amo o próximo, porque se eu não amar o próximo, João vai dizer: quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é um mentiroso. Queridos irmãos, ação para praticar essa justiça que o Senhor vem nos falar. E é tudo isso mediante a fé. Mediante a fé que somos salvos, como também São Paulo vai dizer lá em Éfesos 2, né, 8. É com a fé, irmãos, que eu vou conseguir cumprir tudo isso que Jesus vem falando hoje no Evangelho. É difícil, mas se reconcilia, porque Jesus vai dizer: em verdade te digo, dali não sairá antes de teres pago o último centavo. É com ação, irmãos. É com ação todos os dias. Então, vai fazendo já uma reflexão durante o seu dia. Talvez você tenha passado, talvez você está passando por cima até mesmo de alguma situação que está acontecendo ali que você está esquecendo daquele que está ao seu lado. A gente muitas vezes acaba durante o dia a dia cometendo injustiças, mas lembre-se, o amor de Deus prevalece. Então, antes da lei, antes do mandamento, é o amor. É olhar para aquele que está necessitando, porque também Cristo habita nele, como habita em mim e habita em todos nós. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.